Pra polícia civil, ou pra qualquer tipo de polícia, quando o cara chega ali na cena do crime, ele dá uma primeira olhada no que aconteceu e ele tem certeza que há menos de 10 pessoas no Rio de Janeiro que possa dar um tiro daquele e tirar a vida dela. Então você começa a escalonar quem poderia ser. O que acontece? A primeira linha de investigação da polícia era uma linha de investigação que envolvia um vereador do Rio de Janeiro como sendo mandante, e o cara que foi executor era o cara chamado Orlando Curicica, que era um miliciano muito famoso da região de Curicica. O que acontece? Os caras vão ouvir Orlando Curicica e perguntam pra ele: pô, foi você que fez o crime? E o Orlando começa a perceber que ele entrou no radar da polícia e que a polícia vai acabar acusando ele pelo crime que ele disse que não cometeu. A Vera Araújo, que era jornalista da Rede Globo, passa um dia no fórum e vê o Orlando Curicica falando: cara, não fui eu que tirei a vida da Marielle e do Anderson, não fui eu que fiz isso, vocês querem empurrar isso pra mim, não sou eu. E a Vera Araújo consegue mandar uma carta pro Orlando Curicica, eu li essa carta inteira. O Orlando Curicica responde pra ela assim: velho, não fui eu que fiz isso, quem fez isso ou foi o Rony Lessa ou foi o Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, porque só esses caras matariam uma pessoa desse jeito. E aí, cara, quando o Curicica fala isso, joga-se na mídia o Adriano da Nóbrega e o Lessa. E o susto que a Vera Araújo tem é que todo mundo sabia que eram os caras, mas ninguém investigava, não chegava no ponto. A princípio acharam que poderia ser o Adriano da Nóbrega, mas o Adriano da Nóbrega foi absolvido dessa investigação porque, adivinha, ele estava fazendo um outro crime na mesma hora que a Marielle estava sendo executada. Não tinham dúvida que o executor da Marielle seria o Rony Lessa, porque eram os dois principais executores do Rio de Janeiro. Junto com essa descoberta do Adriano da Nóbrega, a imprensa ela ganha uma carta branca para investigar a vida dele. E aí descobre que o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, ele tinha empregado a família do Adriano da Nóbrega no próprio gabinete. Mãe do Adriano da Nóbrega e irmã do Adriano da Nóbrega trabalhavam para ele lá. A mídia queria saber por que disso, o Flávio nunca explicou. E aí ficaram investigando a vida do Adriano da Nóbrega todos os dias. E o Adriano da Nóbrega não era bobo. Na profissão que ele tá, quando começa a aparecer demais, começa a aparecer muita coisa, sempre vai ter um peixe maior que vai tirar a sua vida. Então o Adriano resolve que é a hora dele fugir. E ele foge para a Bahia. Ele tinha 13 celulares com ele. O jornalismo conseguiu entender que ele cobrava centenas de milhares de reais por uma morte. E gente que paga centenas de milhares de reais por uma morte é gente que tem muita grana. Tem muita grana, tem muito poder. Com 13 celulares, ele tinha contatos com muitas pessoas que gostariam de ver ele sem vida. E por mais que o cara seja um Rambo, por mais que o cara deixe um rastro de sacos de corpos e de sangue por onde ele passa, sempre existe uma pessoa que pode pegar numa arma e ser um elemento de surpresa e tirar a vida dele. Quem tá nesse mundo sabe disso. 6 policiais foram na casa dele antes, no lugar que ele tava, mas nunca no mundo você manda 6 policiais pra prender o Adriano da Nóbrega. Tem gente do BOPE que eu conversei que dizem até hoje que se você mandar 40 homens e o Adriano estivesse num lugar seguro em que ele pudesse trocar tiro, ele daria 15 tiros e levaria 15 policiais. Só que a polícia baiana é muito bem preparada também, tá? A gente não pode tirar isso, e era o BOPE baiano, o Batalhão de Operações Especiais da Bahia, tá? Então eles combatem em lugares que são bastante pesados também. E o BOPE da Bahia, ele foi até a casa que o Adriano tava, cercaram a casa, o Adriano tava lá dentro com uma arma. E aí vem a tensão da história. O Sérgio Ramalho, que escreveu a biografia do Adriano da Nóbrega, diz que não houve queima de arquivo. O que ele achou de erro de procedimento da polícia baiana, segundo ele? Quando você cerca uma casa, você não atira na casa. Você simplesmente corta a energia, corta a água, e essa pessoa vai ficar ali 36, 48, 72 horas, até que ela fique fraca, ou ela dê cabo da própria vida, ou ela se entregue, certo? E eles invadiram a casa, sem fazer todo esse tempo, todo esse procedimento. Porém, quem estava dentro da casa não era uma pessoa comum, era o Adriano da Nóbrega. Então você imagina a tensão que estava fora do local. Os 13 celulares até hoje nenhum jornalista conseguiu acesso, tá? Tentaram e não conseguiram acesso. Vários deles disseram pra mim que não sabem nem onde tá esses celulares, esses 13 celulares. Ninguém faz ideia de onde tá. São aquelas coisas que ninguém sabe explicar direito, sabe? Em 13 celulares do maior executor de aluguel do Rio de Janeiro, meu amigo, talvez seja a maior caixa preta da história desse país. Eu acho que
que são segredos que estremeceria muito todo o Rio de Janeiro. E muita gente poderosa ia cair nisso daí. Cair entre aspas, né? Porque um crime que aconteceu há 10 anos atrás é muito difícil de você condenar. No Brasil, é muito difícil você condenar gente que tem dinheiro e gente que tem poder. A gente sempre tem que deixar isso bem claro quando a gente está falando de qualquer assunto.